Bom dia, olá a todos e todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública da Fiocruz, e hoje nós vamos ter uma conversa com a médica e pesquisadora também da Fiocruz, Ana Lúcia Pontes, sobre a saúde indígena no contexto da Covid-19. Na quarta-feira, nós conversamos sobre saúde do idoso. O vídeo já está disponível no canal do IGTV, do Memória da Eletricidade, para quem não pôde acompanhar. E hoje nós vamos seguir tratando das questões das vulnerabilidades e das populações vulneráveis com a professora e pesquisadora Ana Lúcia Pontes. Ela acabou de entrar aqui na nossa live, eu vou convidá-la para participar da nossa conversa. Então, mandem perguntas também. Oi, querida. Tudo bem? Bom dia, Igor. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Eu queria, assim, as pessoas estão entrando, estão chegando. Queria que você falasse um pouco da sua formação, assim, da sua trajetória de pesquisa, formação. Você é médica, né? Depois tem toda uma trajetória na saúde coletiva e na saúde pública. Queria que você falasse um pouco da sua formação. Tá, vou falar e vou aproveitar e falar nisso, como que eu entro aí na saúde indígena, né? Enfim, Uhum, isso. é, eu fiz a faculdade na Universidade Federal de São Paulo, na verdade, no ano que ela vira universidade, né? Que ela era a Escola Paulista de Medicina. E quando eu entro na UFESP, na primeira semana a gente tem uma semana de calouros, né? De apresentação de vários projetos e frentes do que é a vida universitária. E nessa semana eu me apaixono pelos projetos de extensão. O projeto de extensão que tem na Unifesp desde 1966, se eu não me engano, é o projeto Xingu. Eu ingresso em vários projetos, né? Seja, eu tinha um projeto Inova, que é um projeto ali com uma comunidade próxima da região ali na Vila Clementina, tinha o projeto que era um projeto de crianças em situação de rua, e o projeto Xingu, que é um projeto que era um acompanhamento, um grupo de estudantes da faculdade, né? Não só medicina, né? De todos os cursos, né? Que eram só da saúde, para acompanhar as ações com saúde de populações indígenas do Parque Indígena de Xingu. Enfim, então essa trajetória de inserção em projetos de extensão me moldou, né? Porque inicialmente eu queria fazer neurociência e pesquisa de laboratório, acabei com isso me apaixonando pela saúde pública e para o trabalho comunitário, para o trabalho de educação popular em saúde, inclusive eu saio da faculdade, vou fazer a especialização em educação e saúde da INSP, que é quando eu venho para o Rio de Janeiro, quando conheço a Fiocruz propriamente, e acabo também entrando, faço a residência médica da UF, de Medicina Preventiva e Social, muito ligada com as discussões de educação médica. Quando eu termino o mestrado pela ENSP, que eu fiz junto com a residência, daí eu fiz um mestrado voltado para a discussão de educação médica e mudança de modelo de atenção. Eu entro para trabalhar de bolsista e logo da servidora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, em 2006. E daí, em 2007, a Escola Politécnica estava muito envolvida na formação profissional de agentes comunitários de saúde, para a questão do trabalho de educação e saúde e para o trabalho comunitário dos ACS. A Escola Politécnica recebe uma solicitação de cooperação técnica do Instituto de Pesquisas Leônidas de Marianzini, da Fiocruz do Amazonas, um projeto de formação de agentes indígenas de saúde. Daí, ali dentro do âmbito da equipe, eu era quem estava com vamos dizer, com as duas pernas, né? Uma experiência e uma disponibilidade, um interesse de trabalhar com povos indígenas e uma experiência na formação profissional de agentes comunitários de saúde. Enfim, daí a partir daí eu vou fazer meu doutorado ligado já nessas duas questões, né? E em 2016 eu acabo, para fortalecer essa minha atuação na área de saúde dos povos indígenas, mudando e entrando no grupo de pesquisas da Espilar, coordenado pelo Ricardo Ventura e o Carlos Cunha, do Brasil, de saúde, epidemiologia e antropologia dos povos indígenas. Eu foco
mais dentro dessa, e mudam, né, na verdade, da Escola Nacional de Saúde. É um pouco isso, né? Trajetória profissional muito, de... muito legal mais um pouco essa trajetória, embora a gente seja colega e amigo, eu não tinha, né? Falando assim, eu não tinha a dimensão do caminho, né, e do percurso. É muito legal ouvir também. Eu também gostaria que você, como você trabalha há muito tempo, né, com alguns campos, né, tanto da formação em saúde, especificamente de agente comunitário de saúde, é, e também você trabalha com a saúde indígena propriamente, populações vulneráveis, a questão da antropologia, né, como você fala, epidemiologias, antropologias dos povos indígenas. Queria que você falasse um pouco do contexto que a gente está vivendo, né, desse contexto tão grave que a gente está vivendo da Covid-19, e qual você pudesse dar um panorama da situação da vulnerabilidade, do risco das comunidades indígenas nesse contexto. Perfeito. Eu mudei a posição para ver se o som melhor. Então, Ah, por é. favor, se alguém puder comentar se o som melhorou, eu agradeço. Bem, assim, nesse percurso de trabalho com os povos indígenas, né, assim, a primeira questão que a gente sabe, e dentro dessa história de como, enfim, o Estado respondeu às necessidades de saúde dos povos indígenas, é uma grande, por um lado, ausência, né, as políticas públicas de saúde no geral, não olhavam, né, essas populações, mesmo no interior do Brasil, essas ações e projetos de interiorização de ações de saúde, mesmo na década de 70 e 80, pouco olhavam as populações indígenas e reconheciam suas existências. E, por outro lado, a política indigenista, né, feita pelo Serviço de Proteção ao Índio e depois pela Fundação Nacional do Índio, né, a perspectiva de atuação historicamente foi muito num olhar de integração, né, em que, enfim, de anulação dessas populações, mais do que proteção, que seria, de fato, em termos das ameaças, que inclusive eram ameaças dos projetos de desenvolvimento da nação. Né? Então, nessa trajetória, o que a gente vê, né, os povos indígenas é um povo que, efetivamente, uma política pública nacional de atenção à saúde só foi implementada a partir de 99, uma política também que respeitasse as suas especificidades, porque a política antes era muito pontual e regular, e o olhar dela era eminentemente biomédico, né, de levar as tecnologias médicas de um certo, enfim, favorecendo inclusive um certo colonialismo médico, né? Porque não dialogava com o que era o contexto de conhecimentos e práticas de saúde. Ao mesmo tempo, a gente tem essa história de populações que, dentro desse contato com a sociedade nacional, tiveram seus territórios ameaçados, e vamos pensar que território para a vida dos povos indígenas é tudo, né, no sentido da garantia do alimento, da água, da proteção para a reprodução social, das tradições, para garantir o modo de vida, tal como, e a sua autodeterminação, né, porque o diálogo com a sociedade nacional é de muito pouco entendimento e respeito aos seus modos próprios de viver e fazer. Então, de uma vulnerabilização muito grande desses territórios historicamente. Então, os povos do Nordeste, do Sul e do Sudeste vivem em territórios estrangulados, né? E eles realmente, enfim, passam por muitos desafios. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de estudos que mostram, né, que são populações que, enfim, por questões eminentemente, principalmente as desigualdades sociais em saúde, esse desafio, né, essa dificuldade de lidar com o Estado para responder suas necessidades, gera vulnerabilidades outras, né? Então, assim, os estudos mostram que as assimetrias em saúde são muito grandes, e o grupo indígena é um dos grupos que você vai encontrar indicadores de desnutrição, anemia, de prevalência de doenças infecciosas muito mais altas que a população geral, e que nesse contexto em que a gente vê que o coronavírus é uma doença que agrava diante de condições desfavoráveis, isso, né, com uma outra comorbidade, que nesse caso a gente se pergunta, no caso indígena, que questões vão afetar diante desse cenário. Então, o que a gente vê é que diante do coronavírus, são múltiplas, a gente tem falado de múltiplas vulnerabilidades, né, ou vulnerabilizações, né, que são questões próprias da questão biológica, é importante falar isso, né? Nessa doença específica, a questão tem a ver com essas dimensões disso, de um sistema de saúde que, enfim, tardiamente se destrói e, ao mesmo tempo,
a gente vê nos últimos anos que foi seriamente ameaçado, particularmente no ano passado, esse subsistema passou por muitas ameaças, né, de extinção da Secretaria Específica de Saúde Indígena, de congelamento de cortes, como aconteceu com o SUS, de congelamento de força de trabalho, alguns cargos foram extintos, cargos que nessa mediação cultural é complicado, né, a questão dos antropólogos. Ao mesmo tempo, a gente tem isso, um perfil epidemiológico que agrega situações que nos preocupam, ou seja, essa questão das doenças outras, então, dengue, malária, em várias regiões eles estão sofrendo com coronavírus, mas já estão sofrendo isso, né? Com o surto de H1N1, dengue, a malária é um problema prevalente, e tem outro problema da logística do coronavírus, né? Por ser uma doença que o agravamento gera necessidade de UTI e de povos que estão localizados em regiões com acesso muito difícil a serviços especializados, seja por questões logísticas, né? Então, às vezes, são distantes, eles não têm condições próprias de se deslocar às vezes, então é um custo alto, é uma logística complexa, e os municípios de referência das terras indígenas não têm normalmente serviço de UTI, na região norte, principalmente, esse é o cenário. Então, a gente tem feito muito um debate na conjuntura atual sobre a importância de sim, colocar os povos indígenas como um grupo vulnerável, extremamente vulnerável, e que precisa ser priorizado em algumas ações, em que precisam ser construídas estratégias específicas, porque são contextos de modos de vida, de ocupação territorial, enfim, de necessidade para garantir sua subsistência bem específicas que precisam de estratégias próprias. Eu acho muito importante que você está trazendo, né, esse panorama e nas vulnerabilidades e vulnerabilizações também no contexto da saúde indígena, que para boa parte da população é silenciada, né, essas questões, essas vulnerabilidades e vulnerabilizações, elas são silenciadas, às vezes não conscientemente, mas pelo desconhecimento das especificidades né, que envolvem a própria saúde da população indígena. Acho que é um desconhecimento grande do que vem dessa invisibilidade. Você vai comentar um pouco? Um desconhecimento, ao mesmo tempo, as pessoas têm ao mesmo tempo, uma noção que sabe o preconceito e a escola, né? E daí vamos lembrar, né? Como na escola a gente aprende sobre os povos indígenas do Brasil, são sociedades do passado, muito pouca informação sobre a situação atual, muita informação equivocada, né? Essas interpretações de que, enfim, essas interpretações preconceituosas estão no livro de história, né? De que, enfim, que não queriam trabalhar e por isso não foram escravizados, coisas muito complicadas e que estão no imaginário das pessoas. Eles conhecem, existe um imaginário forte na sociedade sobre o que é o lugar do índio, qual deveria ser, e ao mesmo tempo existe uma outra noção que está muito introjetada na sociedade e na política pública, que é da tutela, de que são pessoas que a gente tem que fazer por e uma dificuldade de dar o protagonismo e a voz para elas, né? Isso. Uma dificuldade grande de inclusão, né? De representatividade no sentido amplo, né? De ouvir, né, as demandas desses povos. E aí eu queria que você falasse, né, à medida que a gente vê e vem vendo uma tendência cada vez maior de infecção da população pelo coronavírus e de mortes, etc. Né, os números de ontem, né, de anteontem para ontem, sinalizam uma tendência, né, grave de aumento. Então, eu queria que você pensando no contexto, né, das comunidades indígenas, quais são os cuidados possíveis? Será que também esses cuidados que são preconizados de maneira geral, em geral, para a população, né, em geral, ela acaba escamoteando especificidades de populações, comunidades, de povos, etc. Né? Se for pensar, né? Então, quais são os cuidados específicos, né, com a comunidade indígena? Depois a gente responde a pergunta da... Já vi, vou até incluir um pouco, depois a gente responde essa pergunta que é importante. Bem, a primeira coisa da primeira parte da sua fala, né, assim, realmente no momento atual, o que nos preocupa da situação atual da expansão da pandemia? A interiorização dela pelo país,
Então, a gente começa a ver a saída das capitais e indo para outros municípios, isso na região sudeste, mas particularmente a outra característica é isso está ocorrendo na região norte. Então, lembrar que a região norte é uma das regiões, é a região que tem o maior contingente de terras indígenas no país e o maior contingente populacional. Algo em torno de 60% das populações indígenas residem na região Amazônia Legal, vamos pensar, né? Mais região norte. E a gente vê que Manaus e o estado do Amazonas é o estado que está tendo um aumento de casos maior, uma letalidade maior, né? Se você olhar o site lá, o Infogripe, né, que a Fiocruz cedia, esses monitoramentos por estado, você pode observar isso, né? O número de casos na região norte aumentando muito, uma taxa de letalidade maior, que é essa região que tem esses povos, uma região em que a gente sabe que a estrutura dos serviços é muito precária, já está sendo muito noticiado. Os leitos estão somente em Manaus, no estado do Amazonas, as distâncias são muito longas e custosas, então na conjuntura atual a gente vê realmente que a proximidade ali dessa região de terras indígenas e populações tem uma subnotificação importante de populações indígenas, principalmente em área urbana, né? Porque tem uma questão no sistema de saúde brasileiro, que existe um subsistema de saúde indígena em terra indígena, a população indígena residente em área periurbana ou rural urbana, ela está dentro do SUS, e o SUS não conseguiu incorporar um olhar específico como um todo, né? Que é uma diretriz, né? Que seria uma diretriz. E esses povos já vivem numa exclusão ali no contexto urbano, e agora, né, inclusive, saiu esse estudo da Fiocruz, que mostra uma extrema vulnerabilidade da população indígena urbana, porque eles estão mais próximos dos locais onde está ocorrendo a disseminação agora, que é Manaus, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e daí acontecendo. Em relação às ações, que é a segunda parte da sua pergunta, o que a gente tem discutido? As medidas, sim, as orientações gerais se aplicam ao modo de prevenção e às ações em populações indígenas. A maneira de fazer é que tem que ser muito dialogada com as comunidades e as lideranças. Por quê? Obviamente, tem uma questão linguística, então vamos lembrar que o país tem 274 línguas indígenas, ou seja, não dá para pressupor que todo mundo tem influência na língua indígena, ainda mais nessas terminologias técnicas, e que estamos falando também de povos que têm representações de saúde, doença e terapêutica distinta. Então, é uma tradução que tem que ser feita. Isso já é um desafio para levar essas medidas. Tem a dimensão, né, dos modos de vida, em que certas orientações enfim, não se aplicam. A ideia de peça comida para entregar em casa não se aplica nas aldeias, mesmo nas aldeias periurbanas, que estão isoladas de fato do centro urbano, né? Então, assim, não vai ter opção. Então, como você garante a sustentabilidade alimentar vou tentar mudar aqui o lugar, dizendo que está ruim de novo o áudio. Sustentabilidade alimentar e de dignidade, né? Dessas condições de vida e das condições para implementar, por exemplo, a medida de higienização, né? Então, é isso. Tem acesso à água potável? Tem acesso a sabão, álcool gel? Né? Muito dessas comunidades não têm esse acesso, né? E eles, em termos de disputa com o restante da população, a gente sabe historicamente que eles saem desfavorecidos. Então, a orientação à higienização? Sim, só que como você vai aplicar essas medidas? E que medidas e qual tipo, né? Então, isolamento social. Será que é possível, em certos contextos, gerar um isolamento social de uma pessoa dentro, eventualmente, de uma habitação coletiva? Né? Qual é o nível de isolamento social possível? Né? Como a gente faz, daí considerando que os modos de vida também são muito coletivos, qual é a possibilidade de garantir essa medida do isolamento social e a questão da dependência? Então, assim, por isso que a gente tem falado, sim, as medidas, em parte, a gente vai olhar as mesmas orientações, higienização, etiqueta, isolamento, mas como você aplica, como você comunica, tem que ser pensado de maneira específica. Uma outra questão que é diferente, diante dessas dificuldades,
Gente, eu não vou conseguir usar o fone de ouvido porque eu não tenho fone de ouvido com microfone. Então, infelizmente, vai ter que ser assim. Mas eu tô conseguindo ouvir bem conseguindo? agora. Ai, Tô. que ótimo. Agora, é bom que as pessoas também, agora que você mudou de lugar, para mim tá bom. Tá melhor. Então tá. É. Como você consegue, por exemplo, daí sabendo, então isso a gente vem falando desde o começo, sabendo dessa vulnerabilidade maior, sabendo da dificuldade de implementar essas medidas de isolamento social e preventivas a nível individual, que é o pensamento da saúde biomédica, né? Você não pensa e trata o problema como uma questão coletiva, a gente pensa individual. E nesses contextos não, raciocínio é por outra lógica. Então, a gente vê que o fundamental é evitar a entrada desse vírus nas comunidades, porque provavelmente, se ele entrar, a chance dele rapidamente se espalhar e acometer um conjunto importante é enorme. Então, como a gente faz realmente uma testagem ampla, e isso é uma das teclas que a gente tem que bater, nesse caso, é muito mais relevante, assim, na hora de priorizar o teste, eu acho que tem que se considerar que a testagem ampla dessa população indígena, que é inclusive uma população indígena numericamente menor, é muito mais prioritária e estratégica do que em certos centros urbanos, eu diria. Então, assim, bolar algumas estratégias nesse sentido prioritárias de evitar a entrada do vírus, nesse contexto ela é muito estratégica, muito estratégica. Além das medidas de garantia realmente da segurança alimentar, que tem comunidades que o isolamento impõe um dilema, ou o isolamento ou fome. Daí isso é muito injusto, né? Então, assim... Não, tem várias questões que você coloca aqui que são importantes, quer dizer, da relevância para a saúde, de pensar também nas questões culturais, né? Quando você fala algumas expressões, tradução, adaptação, comunicação, quer dizer, como estabelecer esse diálogo com essas comunidades, não isolando-as do processo de cuidado, mas incluindo-as, né, no processo de cuidado. Acho que isso é muito importante nesse momento, essa inclusão dessas populações no processo de cuidado mesmo, né? Até mesmo com elas. E uma das dimensões que é importante que é como não aglomerar, né, em grupos indígenas, né? Como não aglomerar em grupos de indígenas, em comunidades, especialmente as mais afastadas, e como comunicar a necessidade de, neste momento, evitar essas aglomerações, etc. Mas uma das coisas que você falou, que eu sublinhar, em muitos casos o isolamento pode significar fome, né? Enfim, e que é bem grave pensar sobre isso. Uma das coisas que você falou, que você detalhasse um pouco mais, né, que é o levantamento realizado pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz, o PROC, que você falou antes. Queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre esse levantamento, o que ele ajuda a pensar em relação às comunidades indígenas, né? Um dos detalhes que você trata, que comentou, é a questão das UTIs, né? Quer dizer, e aí eu fico assim, mais uma vez a gente está discutindo questões que são acirradas pelo Covid-19, mas que são questões históricas das desigualdades sociais em saúde no nosso país, né? Então, a questão das UTIs, a questão, né, e como evitar ou contornar, as medidas que você vê para evitar ou contornar uma situação catastrófica em relação às comunidades indígenas, especialmente essas que estão, as populações, especialmente as que são mais isoladas, né? Como evitar uma situação catastrófica. Você falou de algumas medidas, como a testagem, queria que você falasse um pouco mais. Tá. Bem, primeiro até agregando nessa primeira parte que você falou, né, das soluções, até a Marinette Martins colocou um comentário do Comitê de Crise, né, que é essa dimensão participativa. Então, assim, a Secretaria Especial de Saúde Indígena montou uma portaria para comitês de crise que tem pouca participação das organizações indígenas e indigenistas, ou seja, da sociedade civil. Ela é basicamente de gestores. Mas, obviamente, no contexto local, as organizações indígenas estão brigando por essa participação, vocalizando as necessidades e articulando-se como podem. Então, tem comitês de crise municipais que estão tendo esse diálogo, e é isso. Parte da solução, ela não tem como eu dar aqui para cada contexto, né? Então, é fundamental o protagonismo e a inclusão das próprias organizações de representações indígenas e lideranças comunitárias nas comunidades.
Nessa questão do perfil do estudo, e daí tem a ver com aquela pergunta do colega do Rio de Janeiro, enfim, saiu nessa última semana 3 estudos, assim, existe um esforço, né, nas últimas semanas, de vários coletivos de pesquisadores, de tentar fazer análises para a gente tentar ver, por um lado, quais são as terras indígenas e essas comunidades indígenas que estão mais vulneráveis, em que temos que evitar a todo custo que isso chegue lá, porque se chegar vai ser uma catástrofe, e historicamente a gente está cheio de exemplos de epidemias que dizimaram povos, e vamos lembrar que o preço não, é um termo péssimo, capitalizar a vida, o que vai ser a perda nesse contexto, além da perda humana e do significado familiar, individual, enfim, tem uma dimensão de conhecimento coletiva, de memória, né, de língua, que ocorre com essas perdas desses grupos. Então, a gente, por várias epidemias, já se perdeu línguas indígenas, já se perdeu conhecimentos. Tem uma colega antropóloga estava contando que tem um canto guarani de um povo que só sabe um senhor, é um canto de 10 horas e só tem um senhor que sabe esse canto. Se ele falecer, é um conhecimento que se perde. Então, tem uma dimensão que a gente vai lembrar também, justamente os povos indígenas são quem dominam e manejam muito bem as tecnologias de ambiente, de preservação ambiental, e esses povos o esforço em garantir a proteção desses povos tem a ver com o benefício não só deles, mas coletivo, né? Coletivo de respostas para a questão da mudança climática, de respostas para garantir a biodiversidade e da perda do patrimônio imaterial da humanidade. Então, é urgente responder por isso. E esse estudo, né, esses estudos que estão fazendo, eles estão tentando mapear essas regiões de vulnerabilidade. Então, particularmente, saiu um estudo coordenado pela professora Marta Azevedo, que está no site da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, e tem estudos de outro estilo, que é o estudo do PROCC, que está sendo coordenado pelo PROCC e um grupo que se formou para discutir a progressão da pandemia em povos indígenas. E particularmente eu destaco o trabalho dos meus colegas, né, do Andrei Cardoso, do Ricardo Ventura, da Cláudia, que estiveram envolvidos na análise, que tentaram ver nos dados a partir da semana epidemiológica 16, de onde efetivamente estão acontecendo os casos do coronavírus, qual a relação da ocorrência desses casos com a localização dos povos indígenas. Então, não só em terra indígena, mas populações indígenas urbanas, populações indígenas rurais, populações indígenas em municípios que têm um distrito sanitário especial indígena. Então, para tentar observar efetivamente quem são os grupos que estão sendo imediatamente atingidos e por onde imediatamente essa pandemia vai atingir os povos indígenas. Então, eles fizeram uso de dados do IBGE, né? Em termos de olhar, eles olharam por 4 macro-regiões: a Amazônia Legal, Nordeste, Sul e Sudeste, para tentar ver dentro desses vários grupos, né, ou seja, população urbana, população rural, população em município com distrito sanitário especial indígena e população em TI. Quando eu falo TI, desculpa. E o que esse estudo está mostrando, né, e que é importante evidenciar, é que as populações indígenas urbanas estão extremamente vulnerabilizadas, né? A porcentagem porque essas populações estão principalmente próximas desses grandes centros que a pandemia está com os maiores números de casos. É São Paulo, é Rio, é Manaus. Então, sim, esses povos indígenas, existem aldeias no estado de Rio de Janeiro. É importante dizer que a população indígena urbana ela vem crescendo nos últimos anos por conta de necessidade de acesso à política pública, à educação, enfim, a trabalho, à renda, né? Então, a população indígena urbana, só que existe muito pouco estudo e ela é muito mais dispersa, então a gente não tem a intervenção e a atuação é um desafio muito grande, mas, enfim, Rio de Janeiro tem aldeias ali na região de Angra e Paraty, existe um conjunto populacional na cidade do Rio também, que quem conhece da aldeia Maracanã. Só que qual é o paradoxo? Justamente essa população indígena urbana é a população que não é contemplada pela estratégia específica do subsistema de saúde indígena. Ela vai entrar no serviço geral, porque o subsistema só atende a população em terra indígena. E essa é uma briga do movimento indígena no momento. A Secretaria Especial de Saúde Indígena
só evidencia os casos indígenas em terra indígena, então tem uma subnotificação dos casos indígenas, de mortes e dos casos suspeitos. Então, inclusive, está tendo monitoramento participativo, a articulação dos povos indígenas montou um monitoramento próprio de casos, o Instituto Socioambiental montou um monitoramento de casos, o CIMI ontem lançou uma plataforma, e é isso que esse estudo está mostrando. Então, a população indígena, uma outra coisa que esse estudo mostra que é importante, né? Se o perfil da pandemia de óbitos, casos, no geral, assim, não está focada na região norte, no Brasil ainda, no caso das populações indígenas, da região norte é onde está concentrando a maior parte de casos e até agora todos os óbitos. A gente começou agora a ter casos na região nordeste de indígenas, atendidos pelo subsistema, mas o grande nó é essa grande subnotificação. Então, esse estudo tentou evidenciar e ele mostra isso, né, assim, dentro do panorama dessas grandes regiões, essas grandes diversidades vamos dizer, de contextos em que vivem os povos indígenas, como que a gente pode ver no momento atual como que os afeta. Então, a gente vê que progressivamente, primeiro, que vai mudar muito rápido, progressivamente a gente vê uma diferença de padrão, né? Então, mais concentrado na região norte e uma vulnerabilidade imediata da população urbana, mas a gente já tem dados mostrando uma interiorização na região amazônica, então isso vai mudar rapidamente. O estudo também analisou as hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, já observou um aumento de hospitalização por síndrome respiratória grave em indígenas, com uma mudança de perfil, que antigamente era maior de menores de crianças, e agora já tem um aumento enorme de internações de maiores de 15 anos, ou seja, há evidências claras que a população indígena está sendo atingida pelo coronavírus. Sim. É muito importante o que você está falando, que talvez, acho que nunca, pelo menos na minha experiência e meu conhecimento, se falou tanto de notificação, subnotificação, de um modo assim, né? Acho que para nós do campo da saúde é uma luta de muito tempo de estabelecer um sistema de informação em saúde mais eficaz, etc. Isso tem. E você destaca um outro aspecto que talvez denuncie ainda maior subnotificação no contexto das comunidades e povos indígenas. Ainda mais pela consideração, que me parece extremamente limitada, no mínimo, de considerar indígena quem está em terra indígena, né? Então, mas quais são os outros desafios, né, para essa notificação? Você falou de alguns, né? Não, isso é uma briga, né? Vamos lembrar que é recente a obrigatoriedade da notificação e do sistema de informação do Sistema Único de Saúde de registrar com raça, é uma luta, né? Inclusive, eu soube ontem que, particularmente, o GT de Racismo e Saúde da Abrasco estava brigando, né, para tornar obrigatório na notificação do coronavírus esse registro, porque, obviamente, depende de uma sensibilização dos trabalhadores, da importância desse tipo de notificação, e daí eu vou falar não particularmente só da população indígena, né, mas, enfim, da população negra também, é uma outra discussão importante ser feita nessa conjuntura. Então, assim, tem sido feito esse esforço, deveria ser feito, então acho que é uma discussão importante e que, nesse caso, se agrava na questão indígena por essa questão da lógica de organização da atenção que tem essa particularidade de um subsistema e que já tinha dificuldade de diálogo com as secretarias municipais e estaduais para os encaminhamentos, que é o outro nó crítico que você mencionou que eu não comentei, que é a questão das UTIs. Então, o que tem que acontecer nessa conjuntura? Para o monitoramento epidemiológico, uma articulação entre a notificação do sistema de saúde indígena com a notificação dos estados e municípios, que deveriam estar atentos a esse tipo de qualificação de dados, né, para poder agregar e a gente ter esse consolidado, mas também se aplica para a organização de ações como um todo, ou seja, de que estados e municípios estejam sensíveis para incluir nos seus planos de contingência a população indígena, seja a população indígena em terra indígena que vai precisar, né, ser transferida e ter referência também para o diagnóstico. Vamos lembrar que o teste rápido ele ainda não está em plena implementação nacional e ele tem muitas limitações.
Então, atualmente, a prioridade é a testagem do PCR, que implica centros de referências laboratoriais, que não tem nas terras indígenas e não vão ter nos municípios de referência das terras indígenas, vão ter que ir para os grandes centros urbanos. E esse fluxo nos centros urbanos e nesses laboratórios que são de estado e município, tem que entender e ser sensibilizados que os exames dessa população indígena têm que ser priorizados, porque o tipo de ação ela tem que ser uma resposta muito rápida, porque o impacto multiplica muito mais rápido, né? Então, assim, esse diálogo passa pela dimensão de diagnóstico, pela dimensão da notificação e pela dimensão da questão do fluxo de UTI. Porque, de novo, também para a questão da UTI, do tratamento dos casos graves, vai ser dentro do âmbito municipal, estadual e desses hospitais de referência que a população indígena vai ter que ser atendida e vai ter que ter um plano, nesses planos e na organização dessa demanda, tem que estar contemplado essas populações indígenas e as ações em nível urbano tem que começar a reconhecer, de localizar esses indígenas urbanos e ver a possibilidade de ações ali articuladas, porque às vezes eles vivem em comunidades coletivas. Em São Paulo, na capital, tem uma grande comunidade Pancaru, ali em Morumbi. Aqui no Rio de Janeiro, você tem aqui no espaço aldeia vertical, né? Enfim, não é uma missão impossível, né? Exige uma sensibilização, uma articulação com as organizações indígenas que vão saber dizer quais são as estratégias, né? E uma atenção pública de cobrança para essas respostas, né? Muito, muito importante isso, e também pensando nas questões, né, mais históricas desse processo de longa duração, o quanto eu estou muito impressionado, às vezes mal impressionado, na verdade, do quanto que o contexto Covid-19 expõe, né, um conjunto de problemas, de desafios para o Sistema Único de Saúde e também a sua importância, né? Ao mesmo tempo que expõe os desafios, né, ele escancara também a importância do Sistema Único de Saúde quando você fala da questão, né, que às vezes parece para a população, né, em geral, o teste rápido, que tem muitos problemas, né, a própria OMS não recomenda, né, mas o teste que exige laboratório, nós temos uma estrutura que os centros de referência, como você bem disse, estão nos centros urbanos, então, com a interiorização da doença, vai ser muito difícil, tem que enviar para a capital, né? São termos que, para nós, no nosso lugar de capital, uma das principais cidades do mundo, do país, né? A gente vive isso de uma outra maneira, vive menos, né? Isso. Mas em esses lugares parece que são expressões de séculos passados, né? Enviar para a capital e a capital vai quer dizer, é muito curioso a manutenção disso, né? Ainda, mas eu acho que é um momento importante para o SUS também, né? E para né, da saúde pública nesse momento muito importante, né, que a gente está vivendo. Mas eu vou mudar um pouquinho fiquei muito curioso, acho que outras pessoas também devem ter ficado curiosas. Se tiver perguntas, por favor, faça. Em relação ao agente indígena de saúde, né? Qual que é a importância dele na prevenção e no controle do coronavírus? Fiquei muito interessado, né, quando você falou no começo, né, da sua formação e que você faça um pouco disso. Então, vou fazer uma explicação para quem não conhece, né? Então, dentro desse subsistema de atenção à saúde indígena, ele funciona meio numa lógica parecida com o que é a estratégia de saúde da família. Então, dentro dos territórios indígenas, né, existem equipes multidisciplinares de saúde indígena que são compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, técnicos de saúde bucal, e existe a figura do agente indígena de saúde. O agente indígena de saúde, eles começaram a atuar em território indígena antes desse subsistema, já na década de 80, por essas iniciativas mesmo de que uma estratégia importante para enfrentamento, para lidar com as questões de saúde das comunidades, é que as próprias pessoas da comunidade se envolvessem, as lideranças comunitárias atuassem na organização de ação. Então, é um movimento muito próximo dos agentes comunitários e do movimento dos MOBs, enfim. Então, universidades começaram que atuavam em comunidades indígenas, que é o caso do Xingu, né? Eles executavam ações de saúde. Os indígenas, obviamente, se viam como, enfim, curiosos e como capazes de executar parte
dessas ações, começaram a se envolver com isso e foram progressivamente sendo, por um lado, qualificados pontualmente, né? E, por outro lado, enfim, oficialmente incorporados na política a partir de 99. Então, a partir de 99, um subsistema prevê que nas equipes você vai ter um agente indígena de saúde. O agente indígena de saúde, porém, diferente do agente comunitário, ele não foi contemplado até hoje numa regulamentação que reconhece sua profissão e a sua profissionalização. Então, o que a gente viu? O agente indígena de saúde, diferente do que se esperava, quando implanta os subsistemas equipes, eles que tinham um papel muito importante nas comunidades, porque efetivamente são eles que estão sempre lá, eles que executavam as ações de saúde, quando criam as equipes, esses profissionais esvaziam o lugar político e de atuação direta que esses agentes tinham, né, nas ações de saúde na comunidade. Então, a gente vem de um cenário que há 20 anos os agentes indígenas de saúde lutam pelo reconhecimento profissional e lutam para ter um acesso à sua profissionalização e lutam para ter uma valorização no trabalho das equipes. Porque, infelizmente, o que a gente vê em muitos contextos é que as equipes olham essas pessoas como ajudantes de serviço geral, ou como tradutor, né? Ou como facilitador do seu trabalho, e não como um membro efetivo da equipe que tem a possibilidade de agir com competência nas ações necessárias, por exemplo, na vigilância epidemiológica. Então, a gente lá no Alto Rio Negro teve um esforço, uma luta muito grande, por exemplo, de fazer um curso técnico para os agentes indígenas de saúde do Distrito Sanitário do Alto Rio Negro, e a gente evidenciou ali o quanto essas pessoas são potentes e capazes de executar parte do monitoramento da vigilância, por exemplo, vigilância nutricional das crianças, monitoramento da vacinação. Então, na conjuntura atual do coronavírus, eu sou o tipo de pessoa que vem de uma experiência que defende que os agentes indígenas têm que ser participantes ativos na organização desses planos de ação de enfrentamento do coronavírus nos distritos e na execução dessas ações nas suas comunidades. Seja porque eles é que dominam a língua, seja que eles é que conhecem como são esses modos de vida e quais são as estratégias que vão funcionar melhor. Então, assim, eu vejo que os agentes indígenas vão ser as pessoas, né, que eu falei dessa grande tradução, que não é uma tradução só de idioma, é uma tradução semântica, né? Vírus, pandemia, higienização, isolamento, né? Que tem que passar por significados de termos, às vezes, que não existem nas próprias línguas indígenas, em que o agente indígena é quem conhece e vai poder ajudar a equipe a fazer isso. Eles também é que têm o potencial, né, de articular a implementação de ações e as maneiras, e eles são os que vão primeiro saber os problemas, porque efetivamente essas equipes dos distritos, elas não ficam o tempo todo em cada comunidade. Elas funcionam em sistemas volantes, em que elas circulam com um conjunto de comunidades. Quem está no dia a dia na comunidade é o agente indígena de saúde. É ele que vai ser capaz de fazer o monitoramento. Nesse contexto, o fundamental é uma vigilância diária de suspeitos com síndrome respiratória, né, ou síndrome gripal. Então, eles é que têm a condição de fazer esse monitoramento para identificar precocemente as pessoas suspeitas e também identificar precocemente aqueles que podem ter algum agravamento. Então, é fundamental a qualificação desses agentes indígenas, o que é um desafio. Como eles estão em terras indígenas, o acesso à informação à distância é muito precário. Então, bolar estratégias de qualificação à distância para agente indígena é muito complexo, né? Pela diversidade do perfil deles, de escolarização, de domínio da língua portuguesa, de acesso à comunicação, às vezes vai ter que ser por telefone, de orelhão, às vezes é radiofonia, às vezes talvez tenha um sinal de internet na escola indígena. Então, tem um desafio de como bolar estratégias. Tem o desafio da produção de material específico, isso foi uma questão, e é uma questão que a gente tem trabalhado na Fiocruz, tentando ver e pensar isso, porque essas estratégias que estão sendo disseminadas pela Organização Mundial de Saúde, às vezes pela própria Fiocruz, não alcançam eles. A Secretaria Especial de Saúde Indígena está fazendo um curso específico para eles, mas também implica o acesso de uma plataforma que não é tão simples assim, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que vê essas pessoas como, enfim, fundamentais na definição das estratégias, nas ações do cotidiano, no monitoramento, na definição de fluxo, né? Então, quem vão estar no dia a dia ali acompanhando a comunidade.
Muito, muito legal. Tem uma pergunta aqui, não sei se você gostaria de responder. Enfim, Do... o termo imunidade de rebanho eu não conheço. E se Sim, ele eu se vou comentar aplica. por alto e eu vou dizer que eu acho eu acho que é um caminho complicado e está se vendo que é um caminho complicado para todos os contextos, né? Eu não sou epidemiologista, vou destacar, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com a dimensão da discussão das políticas públicas de saúde e no âmbito do modelo de atenção e o trabalho do agente indígena. Mas, obviamente, nesse contexto, a gente está sendo obrigado a estudar e lidar e dialogar com conceitos de outra área. Então, o pressuposto da imunidade de rebanho, qual que é a lógica, né? Que é algo que tem a ver um pouco com a lógica das vacinas, né? Que se você tem um conjunto de pessoas que vão ou, enfim, a gente não tem vacina, se tivesse vacina, ou porque adquiriram a doença, elas têm imunidade e elas passam, então, daí a não transmitir, a proteger o outro. O que está se vendo é que essa estratégia não está sendo a estratégia mais efetiva de impacto, tanto que a Inglaterra, que começou com esse pressuposto, recuou. Eu diria que para os povos indígenas é desastrosa essa estratégia. Desastrosa por conta do quê? Que nem falei. O grau de transmissão e impacto comunitário, ele às vezes pega um conjunto todo da comunidade, vamos pensar que são pessoas que vivem em grupos de centenas de pessoas ou dezenas de pessoas. Então, uma epidemia dessa afeta todo mundo de uma vez, e daí você não vai ter quem vai cozinhar, quem vai cuidar do outro. Isso é absolutamente desestruturante para essas pessoas. Enfim, então é uma estratégia péssima pensar que o caminho seria isso. Né? É uma estratégia muito ruim, porque você não vai ter quem vai fazer a comida um para o outro, se tiver todo mundo doente. Esses fluxos aí de acesso para casos complicados são muito complexos, de modo que realmente essa solução não é simples. Então, a estratégia que a gente vê para os povos indígenas é realmente o isolamento total e evitar ao máximo a entrada desse vírus, enquanto se estrutura essa rede de fluxos de diagnóstico de UTI, para que o processo gere um menor impacto e para que a estrutura de resposta esteja muito fortalecida, que nem você falou, o subsistema e o SUS precisam de fortalecimento, é a única resposta possível a essa crise. E, portanto, eu digo que a solução continua sendo, e é um movimento que os indígenas estão, que aquele movimento fica na aldeia, é do isolamento e das medidas para garantir esse isolamento, para evitar ao máximo a entrada desses vírus. Né? Então, é o que eu penso em relação a isso. Eu estou vendo aqui uma pergunta sobre a questão do surto de sarampo dos Yanomamis em Roraima. Né? Assim, os Yanomamis têm uma trajetória de mostrar como essa ideia de introdução, né? Malária foi isso, sarampo, geram, enfim, proporções absolutas. Vamos pensar que se a gente está em escala de comunidade de centenas de pessoas ou dezenas, é isso, assim, é você ver 50% das pessoas doentes de um tipo ou outro, e mortes que afetam um terço do conjunto, que vão afetar justamente os líderes, as pessoas que cuidam uma das outras, os especialistas, conhecedores das tradições, e que isso está muito recente, isso está gerando. Então, assim, os povos indígenas estão enfrentando também um sofrimento, eu diria, de uma angústia, porque eles sabem desse impacto, e a memória desses eventos é recente, né? Essas outras epidemias foram locais e não foram no contexto de pandemia, estão na memória dessas pessoas. Né? Então, eles estão com um sofrimento e uma angústia muito grande, porque eles têm noção clara, né? Se para a gente isso está sendo agora, né? Ontem a Josileia Caingangue estava numa live falando disso. Se para o não indígena agora eles estão enfrentando o que é você ver sua família ser afetada por uma epidemia e você não ter o que fazer e não ter tecnologia, os povos indígenas vivem isso há 500 anos com todas essas e as pessoas estão vivas que sobreviveram. Então, ao mesmo tempo, eles sabem que a estratégia é a fuga e o isolamento, os Yanomamis estão desenvolvendo isso. Ontem, o Dário Copenau também estava falando justamente disso na experiência Yanomami, no evento que teve ontem, né? Que as comunidades estão se encolhendo e fugindo para a mata na medida do possível, o que ao mesmo tempo complica, né? Você também detectar quem está adoecendo, mas é uma estratégia que funcionou em outras epidemias que as pessoas estão recorrendo, mas que também tem uma tensão, né, um sofrimento muito grande acompanhar esse cenário dessa perspectiva. Sofrimento mental, né, de saúde mental. Né? Os indígenas urbanos também estão nisso. Tem um coletivo de psicólogos indígenas que está abordando justamente essa questão. Então,
quanto essa pandemia coloca esse outro tipo de sofrimento e angústia. Sim. Angústia, ansiedade, que se para nós, né, também para eles de outras maneiras, às vezes até mais gravemente também, ansiedade, medo, né? Que você falou, esse medo associado a uma memória, né, de tantas e tantas dizimas, né, de indígenas por conta de doenças, né? Enfim, são várias, se a gente pensar, aqui o Paulo lembrou sarampo recentemente, mas malária, quer dizer, são várias, a própria gripe comum, enfim, O então são H1N1. H1N1, enfim, então são várias e várias, né? Eu queria, a gente está concluindo, então quem quiser mais fazer uma pergunta, aproveite a presença da Ana para fazer perguntas. Eu queria que você falasse também um pouco, eu fiquei muito curioso e agora chocado que enfim, mais uma luta pelas populações indígenas, que é esse do agente indígena de saúde, né, de ser o reconhecimento profissional disso. Mas queria que você falasse um pouco do curso, né, como funciona, quais são os conteúdos, né, um pouco da sua experiência mais como, né, professora nesses cursos de agente indígena de saúde. Tá? Só agregar na primeira parte da sua fala, né, eu fico voltando. Uma coisa que é importante dizer da conjuntura atual também do coronavírus, de vulnerabilidade, que eu acho que não pode esquecer, que é a questão das invasões ilegais dos territórios. Nessas epidemias históricas, quem levou muitas das epidemias foram esses invasores, ou seja, garimpeiro, madeireiro, grileiro, são pessoas que ocupam ilegalmente esses territórios, são pessoas também vulneráveis, né? Não vou dizer que elas Sim. são as grandes interessadas na tomada do território indígena, né? Elas estão ali de frente de grandes interesses aí, de agronegócios, de mineradoras, de empresas, de políticos que têm interesse na exploração econômica dos territórios, e as epidemias são convenientes para essa desocupação. Assim, é muito complexo, está tendo um aumento de 30% do desmatamento nesse momento de crise, sendo que 30% em relação ao ano passado, que já foi o ano do pico, e as invasões garimpeiras continuam, as invasões de grileiros continuam. Isso, na questão indígena específica, é fundamental, e a discussão política ampla dos povos indígenas que se acirra nesse momento. Só para encerrar isso com essa questão. Com relação ao curso, assim, isso é uma experiência que eu tenho muito carinho, né? E assim, foi uma experiência de aprendizado muito grande para mim, né? É importante dizer que, em nível nacional, né, existe uma política de qualificação dos agentes indígenas de saúde, que é um curso, historicamente, a ideia é sempre de qualificação, e a ideia de profissionalização, apesar de ser uma demanda antiga, ela sempre foi muito pouco atendida, porque no Brasil existe muita, enfim, a ideia de que é difícil levar a escolarização. Se você profissionalizar, ele vai deixar de ter pertencimento comunitário. São questões muito complexas, né? Até mesmo de você ver o quanto que o entendimento da dimensão. Então, você sumiu da tela. Não sei o que aconteceu. Peraí. Enfim, eu vou falando aqui. Pode falar. Em relação ao que é a escolarização, ao direito dessas pessoas à escolarização, ao que é cultura, né? E essa noção de cultura é uma coisa estática, que tem que ficar numa redoma, e a gente esquece que cultura, para todos nós, é um processo dinâmico, enfim, e que está em transformação, enfim. Então, infelizmente, há muito questionamento na ideia de iniciativas para elevar a escolarização e a profissionalização dos agentes indígenas de saúde. A gente ali no Alto Rio Negro tem uma experiência que eu diria que foi muito bem sucedida em mostrar que isso é possível, existe o interesse dos indígenas com a elevação da escolaridade e a profissionalização, no sentido de complementariedade das ferramentas e dos conhecimentos que eles já têm. Sim, eles já têm um conjunto de conhecimentos, terapêuticas, cuidados de saúde, que ninguém quer substituir, ao contrário, a gente tem que valorizar, eles sempre tiveram, em que o sistema oficial e a medicina científica têm estratégias a mais que servem para algumas doenças que os conhecimentos e as práticas deles vão responder, que é o caso do coronavírus, né? Então, assim, e nunca eles tiveram problemas nenhum em complementar suas estratégias. O que eles querem é respeito, no sentido do que eles têm, e acesso ao que a sociedade nacional oferece, até mesmo porque ela levou esses problemas, né? Vamos lembrar disso. Então,
E o que os agentes indígenas reivindicam é o acesso a esses conhecimentos e poder executar essas ações. Então, no Rio Negro, o que a gente fez, né? A gente fez uma construção curricular seguindo o marco legal do curso técnico de agente comunitário de saúde. Por quê? Porque ele prevê a escolarização progressiva. A gente sabia que os agentes indígenas de saúde não tinham nível médio, e vamos lembrar que a legislação no Brasil prevê para o curso técnico o ensino médio completo. Então, a gente construiu um itinerário formativo em que os agentes indígenas, ao longo do curso de formação técnica, agente comunitário indígena de saúde, fizeram o suplemento, o curso, um EJA, né, para atingir o ciclo fundamental, e depois fizeram o ensino médio concomitante. E a gente foi estruturando a formação técnica junto com a elevação da escolaridade para eles terem o título de técnico no agente comunitário indígena de saúde, que é o que eles queriam. Assim, porque essa estratégia da qualificação pontual, a gente tinha agente indígena no Rio Negro que tinha 800, 1.000 horas de curso e não tinha nenhum título de conhecimento, porque nunca se construiu um processo formativo de reconhecimento. Então, a gente queria dar o diploma. Então, a gente organizou em 3 etapas, né? A primeira etapa, e uma coisa importante, é articular uma noção de saúde ligado às concepções ideológicas locais, e não, obviamente, levar um curso que ia de maneira vertical e uma maneira, vamos dizer, que trabalhasse exclusivamente com as noções biomédicas, ou muito menos com esse enfoque de doença. A gente queria trabalhar com marcos da vigilância de saúde, com uma concepção de área de saúde, com diálogo com a concepção de saúde e as práticas, enfim, de produção de alimentos, tudo que garante a vida, que eles fazem e fazem muito bem, enfim. E que a questão é a gente garantir o respeito e o diálogo com isso, onde discutir dimensões do território, as dimensões históricas que influenciam na questão de saúde, as dimensões políticas de organização, que também influenciaram, então, e as dimensões propriamente estruturantes de questões como a alimentação. Em seguida, a gente caminhou, obviamente, para dialogar com o ciclo de vida e o que é a organização dos cuidados dentro desse ciclo de vida, e das grandes questões que atravessam aí os povos indígenas. Então, a gente também fez conteúdos que daí dialogam mais com conteúdos técnicos. Então, no cuidado da saúde da criança indígena, seja na dimensão do diálogo da alimentação, e daí, junto com a alimentação, as práticas de vigilância. Então, a gente trabalhou com os agentes indígenas, sim, para eles reconhecerem como as comunidades deles lidam com o cuidado das crianças e com a garantia do que é necessário para o bem viver das crianças, e, ao mesmo tempo, trouxe para eles ferramentas, por exemplo, da puericultura, que era como eles fazem o acompanhamento de peso e da estatura das crianças, como eles identificam as crianças que estão com baixo peso ou de nutrição, que pode ser feito nessas circunstâncias, como eles monitoram as crianças que estão com sintomas respiratórios, por exemplo, para identificar crianças que podem estar com algum problema, uma pneumonia, que é um problema muito comum em comunidades indígenas, né? A gente trabalhou com dimensões da saúde da mulher indígena, seja na dimensão própria, sempre nesse diálogo, entendeu? O diálogo do que eles não fazem, do que eles conhecem, que precisa ser reconhecido, fortalecido, dialogado, e o que o sistema oficial oferece para melhorar essa atenção. Então, as noções do que é o pré-natal, como se faz também o controle do peso da mulher gestante, o que é o questão da gestante. Então, a gente procurou no curso mostrar que eles têm um potencial enorme, né, de atividades que eles podem executar junto com a equipe multidisciplinar, apoiar o trabalho dos médicos e dos enfermeiros, né, seja nesse monitoramento diário que o médico e o enfermeiro não vai conseguir fazer, seja ajudando a identificar situações que necessitam de intervenção e, ao mesmo tempo, fortalecendo o que é estratégia própria que eles têm. Então, foi uma experiência muito bacana, que a gente fez um livro que lançamos no ano passado, chama, pela editora Fiocruz, o livro chama Atenção Diferenciada, a formação técnica do agente indígena de saúde no Alto Rio Negro. Está pela editora Fiocruz, na coleção Fazer Saúde. Enfim, quem tiver interesse, a gente está colocando para disponibilizar ali também o livro na íntegra. E é uma experiência que mostra, no contexto atual, os agentes indígenas têm um potencial enorme de colaborar nessa vigilância epidemiológica, nesse monitoramento diário, sintomático, na notificação dos casos, na identificação dos casos graves. Enfim.
Querida, o nosso tempo está acabando aqui, o Tá, Instagram está avisando que claro. está acabando aqui a live. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua colaboração, a sua participação, esclarecimento, né? Muito obrigado mesmo. Ali, né? A Cláudia está agradecendo também. Foi realmente uma aula que você deu sobre o contexto da saúde indígena nesse momento e também, né, o livro que está disponível também lá para quem tiver interesse. Muito obrigado. Um beijo. Obrigada, Igor. Um prazer aí contribuir com esse debate.